Muito bom dia a quem chegar esse vídeo, essa live, a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de estar comigo nesses dias, nesses vídeos. Fui encorajado pelo Senhor de estar aqui todos os dias de manhã para ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E eu disse sim a esse desafio do Senhor, de poder todos os dias pela manhã matar a minha carne e alimentar o meu espírito. Espero que de alguma maneira alcance os corações de vidas que só o Senhor conhece. Então hoje é o meu primeiro dia, onde eu vou fazer a leitura de um livro, que eu já vou mencionar aqui qual que é o nome dele, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na minha vida. Espero que de alguma maneira na vida de pessoas que cheguem a esse vídeo. Mas antes eu gostaria de começar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado porque estou aqui hoje na Sua presença, porque o Senhor preparou esse dia com tanto carinho, com tanto amor. Eu te agradeço pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Que o Senhor me fortaleça e continue me dando forças para continuar, Pai, nessa batalha, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, abençoe a minha família, Pai. Abençoe as pessoas que serão alcançadas através desse livro, através de cada vídeo que aqui estará, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço já por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai. E tenho certeza, Pai, que a Sua palavra entrará no meu coração e fará morada, Pai. Em nome de Jesus, que tudo que for lido aqui não se perca em nenhum momento, Pai. Que possa fazer morada no meu coração e que eu possa levar para o resto da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Tens liberdade nesse lugar e fala conosco, Pai. Eu creio que o Senhor é uma pessoa e o Senhor está disponível a nós e o Senhor quer falar conosco. Senhor Jesus, muito obrigado pela obra feita na cruz, pelo seu sangue derramado que nos salvou, Pai. Eu te agradeço, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então antes eu gostaria de ler um salmo. Salmo 30, eu vou ler rapidinho e depois já começo o primeiro capítulo do livro. Salmo 30 vai dizer assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu
sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Que a gente possa diariamente, todos os dias, nos lembrar desse salmo e dar graças ao Senhor. Todos os dias, lembrando o que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou e o quanto amor Ele derramou sobre nós. Bom, o livro que eu inicio lendo hoje, o primeiro capítulo, chama Bom Dia, Espírito Santo. Não sei se dá para ver, eu acho que vai estar ao contrário, não sei, mas é um livro que Deus me encorajou a ler e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e que Deus fale muito comigo e com se chegar em alguém esse vídeo. Vamos lá, o primeiro capítulo. Posso realmente conhecê-lo? Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol ainda estava nascendo naquela manhã fria e nublada de Toronto. De repente, ele estava ali. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Ele era tão real para mim, naquela manhã, quanto o livro que está em suas mãos é para você agora. Nas 8 horas que se seguiram, tive uma incrível experiência com o Espírito Santo que mudou o curso da minha vida. Lágrimas de fascinação e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as Escrituras e ele respondeu às minhas perguntas. Parecia que meu quarto tinha sido elevado até o hemisfério do céu, me fazendo querer ficar ali para sempre. Eu acabara de completar 21 anos e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já recebi. No fim do corredor estavam minha mãe e meu pai. Possivelmente nunca compreenderiam o que se passava com seu filho Benny. Na verdade, se soubessem o que estava acontecendo, poderiam ter levado à ruptura dentro de uma família que já estava à beira de se despedaçar. Por quase 2 anos, desde o dia que entreguei minha vida a Jesus, não ocorreu praticamente nenhuma comunicação entre mim e meus pais. Foi horrível. Como filho de uma família de imigrantes de Israel, humilhei a todos por quebrar as tradições. Nada em minha vida tinha sido tão devastador. No entanto, aquele encontro era pura alegria no meu quarto. Sim, era indescritível. Sim, estava cheio de glória. Se alguém tivesse dito 48 horas antes o que aconteceria comigo, eu teria comentado. De jeito nenhum. Porém, a partir daquele momento, o Espírito Santo tornou-se vivo em minha vida. Não era mais uma distante terceira pessoa da Trindade. Era real, tinha uma personalidade. E agora eu quero compartilhá-lo com você. Meu amigo, se você estiver pronto para começar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, que ultrapassa tudo que você já sonhou ser possível, continue lendo. Se não, deixe-me recomendar que feche esse livro para sempre. Isso mesmo, feche o livro, porque as coisas que vou contar transformarão a sua vida espiritual. Acontecerá de repente. Pode ser enquanto estiver lendo, talvez enquanto estiver orando ou enquanto estiver dirigindo para o trabalho. O Espírito Santo vai responder o seu convite. Ele se tornará seu melhor amigo, seu guia, seu consolador, seu companheiro de toda a vida. E quando se encontrarem, você dirá: Benny, deixe-me contar o que o Espírito tem feito em minha vida. O poder de Deus revelado. Uma noite curta em Pittsburgh. Um amigo meu, Jim Poiter, pediu para que eu acompanhasse em uma viagem de ônibus a Pittsburgh, Pensilvânia. Conheci Jim, um ministro metodista livre, na igreja que eu frequentava. O grupo iria para uma reunião com uma evangelista, Catherine Kuhlman. Para ser honesto, eu não conhecia muito sobre o ministério de Catherine.
já tinha visto na televisão e me desapontaram um pouco. Achei que falava de um jeito engraçado e tinha um visual estranho. Por isso não estava com muitas expectativas. No entanto, Jim era meu amigo e eu não queria decepcioná-lo. No ônibus eu disse: Jim, você nunca vai imaginar o momento difícil que passei com meu pai por causa dessa viagem. Veja, depois da minha conversão, meus pais tinham feito todo o possível para evitar que eu fosse à igreja. E agora uma viagem para Pittsburgh era quase fora de questão, mas eles permitiram contrariados. Saímos de Toronto na quinta, no meio da manhã, e o que deveria ser uma viagem de 7 horas demorou bem mais por causa de uma súbita tempestade de neve. Chegamos ao nosso hotel somente 1 da manhã. Então Jim falou: Benny, precisamos acordar às 5. 5 da manhã? Perguntei. Para quê? Ele me contou que se não tivéssemos na porta do edifício às 6, nunca conseguiríamos um lugar. Bem, simplesmente não conseguia acreditar. Quem já ouviu falar em ficar parado no frio antes de o sol nascer para ir à igreja? Porém, ele me disse que era isso que devíamos fazer. Fazia muito frio. Às 5 acordei e coloquei todas as peças de roupa que pude encontrar. Botas, luvas, tudo. Parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh e ainda estava escuro, mas fiquei chocado ao ver que centenas de pessoas já estavam ali e as portas demorariam 2 horas para serem abertas. Ser pequeno tem algumas vantagens. Comecei a me aproximar das portas, puxando Jim atrás de mim. Havia até pessoas dormindo nos degraus da entrada. Uma mulher me contou: eles ficaram aqui a noite toda, é assim toda semana. Quando cheguei ali, comecei a vibrar de repente, como se alguém tivesse agarrando meu corpo e começando a me sacudir. Pensei por um instante que o ar gelado era o culpado, mas estava bem agasalhado e certamente não sentia frio. Um tremor incontrolável tomava conta de mim. Nunca tinha acontecido algo assim antes, e não parava. Eu estava muito constrangido para contar a Jim, mas podia sentir os meus ossos vibrando. Sentia em meus joelhos, em minha boca, o que está acontecendo comigo? Eu me perguntava. Será o poder de Deus? Não conseguia entender. Naquele momento, as portas estavam prestes a serem abertas e a multidão empurrava tanto que eu quase não conseguia me mexer. Mesmo assim, a vibração não parava. Jim falou: Benny, quando essas portas se abrirem, corra o mais rápido que puder. Por quê? Perguntei. Se não correr, vão passar por cima de você. Ele já tinha estado ali e sabia o que esperar. Bem, nunca pensei que entraria correndo em uma igreja. Mas ali estava eu, e quando aquelas portas se abriram, tornei-me um velocista olímpico. Passei por todos, senhoras, jovens, todos eles. Na verdade, fui direto para a primeira fileira e tentei me sentar. Uma recepcionista me disse que a primeira fileira estava reservada. Descobri depois que a equipe da senhorita Kuhlman escolhia a dedo quem se sentaria na primeira fileira. Ela era tão sensível ao espírito que seria somente apoiadores positivos e fiéis na sua frente. Com meu problema sério de gagueira, sabia que seria inútil discutir com a recepcionista. A segunda fileira já estava cheia, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. Faltava 1 hora para o culto começar, então tirei meu casaco, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei, percebi que estava tremendo mais do que antes. Simplesmente não parava. As vibrações atravessavam meus braços e pernas como se eu tivesse preso a algum tipo de máquina. A experiência era estranha. Para ser honesto, eu estava assustado. Enquanto o órgão tocava, tudo que eu conseguia pensar era em meu corpo tremendo. Não era uma sensação de doença. Não era como se estivesse ficando gripado ou com algum vírus. Na verdade, quanto mais tempo aquilo continuava, mais lindo se tornava. Era uma sensação incomum que não parecia nem um pouco física. Naquele momento, como se saísse do nada,
Catherine Kuhlman apareceu. Em um instante, a atmosfera naquele prédio se tornou eletrizante. Não sabia o que esperar. Não sentia nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum anjo celestial cantando, nada. Tudo o que sabia era que estava tremendo havia 3 horas. Depois, quando os cantos começaram, me encontrei fazendo algo que nunca esperei fazer. Estava de pé, com as mãos levantadas e havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto cantava "Quão grande és tu". Era como se eu tivesse explodido. As lágrimas nunca tinham escorrido de meus olhos tão rapidamente. Nem me fale em êxtase. Era um sentimento de intensa glória. Não estava cantando de modo que normalmente cantava na igreja. Cantei com todo o meu ser. E quando chegamos à palavra, então canta minha alma, meu Deus Salvador, para ti. Cantei literalmente com a minha alma. Estava tão perdido no espírito, naquela canção, que demorei uns momentos para perceber que minha tremedeira tinha parado completamente. Mas a atmosfera daquele culto continuou. Achei que tinha sido totalmente arrebatado. Eu estava prestando uma adoração mais forte do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Era como estar presente, frente a frente com a pura verdade espiritual. Não sei se os outros conseguiam sentir o mesmo que eu estava sentindo. Em minha jovem experiência cristã, Deus tinha tocado minha vida, mas nunca como me tocou naquele dia. Como uma onda. Enquanto fiquei ali, parado, adorando ao Senhor, abri meus olhos para olhar ao redor, porque de repente senti uma corrente de ar, e não sabia de onde vinha. Era gentil e lenta, como uma brisa. Olhei para as janelas de vidro, mas estavam fechadas e estavam muito altas para criar uma corrente assim. A brisa incomum que eu sentia, no entanto, era mais como uma onda. Eu sentia como se ela estivesse descendo por um braço e subindo pelo outro. Na realidade, havia movimento. O que estava acontecendo? Eu teria coragem de contar para alguém o que sentia? Pensaria que eu estava ficando louco. Por uns 10 minutos, ou foi o que pareceu, as ondas daquele vento continuaram a me levar. E foi então que senti como se alguém tivesse enrolado o meu corpo em um cobertor puro, um cobertor quente. Catherine começou a pregar para as pessoas, mas eu estava tão perdido no espírito que realmente não prestei atenção. O Senhor estava mais perto de mim do que nunca. Senti que precisava falar com o Senhor, mas tudo que conseguia sussurrar era: querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Repeti: Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Eu me senti tão indigno. Sentia-me como Isaías quando esteve na presença do Senhor. Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram o Cristo. Imediatamente viraram sua própria sujeira, sua necessidade de purificação. Foi o que aconteceu comigo. Era como se um holofote gigante estivesse me iluminando. Tudo o que conseguia ver eram minhas fraquezas, meus erros e meus pecados. Voltei a repetir: querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Depois ouvi uma voz que eu sabia ser do Senhor. Foi sempre tão gentil, mas era inconfundível. Ele falou para mim: minha misericórdia sobre você é abundante.
Minha vida de orações até aquele ponto era normal de um cristão médio. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor, Ele estava falando comigo. E que comunhão foi aquela? Não sabia mais o que estava acontecendo comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh. Era somente uma antecipação do que Deus tinha planejado para o futuro. Aquelas palavras ressoaram em meus ouvidos. Minha misericórdia sobre você é abundante. Eu me sentei chorando e soluçando. Não havia nada em minha vida que se comparasse com o que estava sentindo. Estava tão completo e transformado pelo Espírito que nada mais me importava. Não me importava se uma bomba nuclear acertasse Pittsburgh e o mundo todo explodisse. Naquele momento, senti, como descreve a palavra de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Jim tinha me contado sobre os milagres que aconteciam nos encontros da Sra. Kuhlman, mas eu não tinha ideia do que estava prestes a presenciar nas 3 horas seguintes. Pessoas que eram surdas de repente podiam ouvir. Uma mulher se levantou de sua cadeira de rodas. Havia testemunhos de cura de tumores, artrite, dores de cabeça e muito mais. Mesmo seus críticos mais severos reconheciam as curas genuínas que aconteciam em seus encontros. O culto foi longo, mas parecia um momento breve. Nunca tinha me sentido tão movido e tocado pelo poder de Deus antes. Uau, eu vou finalizar essa parte aqui porque ai. Enquanto eu lia, o meu coração estourava aqui dentro de mim, uma coisa, um suor, um calor muito forte, assim, eu realmente parece que eu fui transportado para aquela igreja e realmente eu senti o que ele sentiu naquela hora, que eu não consegui me conter. Eu agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza que esse momento que o Senhor preparou vai ser um divisor de águas na minha vida, de quem acessar esse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito poder, muito amor para derramar sobre todos nós. Então eu já te agradeço, Pai, por esse momento, por tudo que foi lido aqui, pelo sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me fortalecer para que eu continue batalhando dia a dia para persistir, Pai. Que eu não desista, que eu não venha a desistir desse ensino, Pai, que o Senhor tem para colocar para mim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para fazer, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, que esse domingo seja um dia especial, que a gente possa todos os dias olhar para o Senhor e glorificar o seu nome, Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória, Pai. Amém. É isso. Até amanhã. Obrigado, Senhor. Obrigado.